De volta com o Futebol 360 e vamos direto falar sobre o Vasco. Vamos ouvir o técnico do Vasco, o Ramon Dias, falando da evolução do time. O Vasco venceu ontem jogando em casa, segundo tempo bem legal do Vasco. Vamos ouvi-lo. Há uma mentalidade diferente, mentalidade de presión, de intentar de atacar, de crear situaciones. Está el grupo y el equipo está mucho más suelto en el juego, está entendiendo el juego, cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que hacer tenencia, cuándo se tiene que defender. Y eso es el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado. Ahora hay algunos jugadores jóvenes que tienen que crecer todavía. Pero estoy muy contento con el grupo, nos falta algunos refuerzos que espero que en muy poco tiempo van a llegar. Con respecto a Payés, estoy muy contento con él, el equipo y el grupo está muy bien, se está adaptando a Río, a lo que es el grupo, han mejorado muchísimo y seguramente este campeonato, en este periodo y en este campeonato va a ser protagonista, como lo está haciendo, como lo fue hoy en el segundo tiempo. Legal, tá aí o Ramon Dias falando ontem depois da vitória para cima do Madureira. A gente brincava da estreia, né? Foi o primeiro jogo dos titulares em casa no Carioca. O Vasco que esteve também no Uruguai se preparando na Série Rio de La Plata. Segundo tempo melhor do que o primeiro. Mas é legal a fala do Ramon, porque essa ideia, né, da mentalidade vencedora já vinha desde a pré-temporada com o filho dele também. Viralizou uma fala dele para a TV Vasco durante a série de amistosos, de um time que agora, bom, a mentalidade do Vasco é essa. Mas vamos falar um pouquinho também do campo bola, de como foi a vitória ontem para cima do Madureira. Melhora o segundo tempo, Donk? Melhorou bem, assim, foi uma atuação bem diferente do que tinha sido a primeira etapa, muito por conta da entrada do Payet e do Paulinho, para mim. Acho que essas alterações influenciaram demais o jogo do Vasco. E é natural até que oscile, porque você está falando de um Vasco que está... O Ramon, as palavras dele são bem contundentes, né? De mudar a mentalidade, de tentar atacar. E você vê, ele não está falando da boca para fora, você vê isso acontecendo na pré-temporada. Não estou falando que o Vasco está jogando futebol mais vistoso, não é isso. Mas é um time que está tentando ser protagonista dentro das partidas. O Ramon chega numa situação que ali a meta era não cair. Agora que ele está conseguindo construir uma identidade de jogo. Ainda mais quando você vê uma mudança tão brusca do Payet, tanto na questão física e técnica de uma temporada para outra. Porque, como ele falou, é um cara para ser protagonista no Campeonato Carioca, é para ser protagonista do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então são muitos elementos que tornam a vida do Vasco diferente do que era em relação ao ano passado. Tanto a situação de você iniciar uma pré-temporada, construir as suas ideias de jogo, que em relação a um meio de temporada que você pega um time quase rebaixado ali, numa situação muito dramática, que você não tem tempo de construir as coisas. Então o Vasco aos poucos vai mudando a sua identidade, acho que a gente vai vendo isso ao longo da temporada, não é que também significa de mudar a mentalidade que do dia para a noite vai mudar tudo, mas também tem a questão dos reforços que até o Ramon citou na coletiva e que de fato ainda precisa. Passada a tempestade, agora é hora de pensar em jogar, né? Porque a situação do Vasco foi muito particular, foi muito peculiar no ano passado. Pela má campanha no primeiro turno do Brasileiro, o Vasco passou um semestre inteiro com uma preocupação só, que era tirar a corda do pescoço. Então não tinha muita margem, não tinha muito tempo, não tinha nem muita cobrança em relação a isso. A cobrança era obter resultados, fosse como fosse. E nisso o Ramon Dias conseguiu. E ontem teve mais uma vez muito a mão dele, né? Ele faz as 3 substituições no intervalo. Ele tira o De Luca, tira o Praxedes e tira o Rossi. E coloca, além do Payet e do Paulinho, coloca o David. Isso deu muito mais mobilidade ao Vasco num jogo de muita cobrança, porque a expectativa da torcida era ver esse time considerado novo time, ainda não está fechado, não está completo, mas é mais do que o Vasco tinha. E o time no primeiro tempo não rendia, o time estava preso e ainda sujeito a levar contra-ataque do Madura. No segundo tempo, não. No segundo tempo, além dos gols, o jogo do Vasco fluiu. Então, a possibilidade, não é uma pretensão, alguém pode estar pensando assim, o Vasco já se viu, quer chegar onde, ter a bola jogada. Não é uma pretensão descabida. O Vasco pode propor jogo.
Ainda mais se vierem as peças que estão faltando, né? Que o Vasco está no mercado atrás, pelo menos de um volante e de um atacante mais ali do lado esquerdo. Isso para o time. Para o elenco ainda precisa mais coisa, porque ontem ficou muito claro, você jogando com um time é um Vasco, com outro é uma outra coisa, muito abaixo. Tem que nivelar mais, diminuir a distância entre time e elenco. E o Ramon Dias tem se notabilizado por 2 pontos muito importantes nesse trabalho que ele tem realizado no Vasco, né? O primeiro, um trabalho muito bom. Trabalho de campo bem feito, ter melhorado os jogadores, de ter mudado o astral do clube, do grupo de atletas. E o segundo, um discurso geralmente muito otimista, né? Mesmo na dificuldade do Brasileirão, ele sempre falou o seguinte, não, o Vasco, além do Vasco não vá barrar, que foi um negócio que ficou marcado na campanha, mesmo quando o time ficou ali na zona de rebaixamento durante algumas rodadas, dava a impressão que teria dificuldade para sair, ele falava o seguinte, não terminou, nosso time vai reagir, vai sair daí, e saiu. Agora, o próprio Ramon Dias já está imaginando e especulando uma outra coisa. Ele não quer mais ficar falando de relação à parte de baixo, briga para não cair, depois do 10º lugar. Não, ele está sempre olhando para cima. Sempre falando o seguinte, não, a gente tem de criar aqui dentro uma mentalidade para ganhar título. Se não bater campeão, para chegar em final. Se não chegar em final, para ficar entre os 4. E assim, o discurso é corretíssimo, né? Isso contagia quem trabalha com ele. Você não tem um discurso de derrotista, um discurso de que tá bom perder de pouco, tá bom empatar. Não, ele quer sempre mais. Né? A exigência é sempre mais alta, sempre para você brigar lá em cima. Que é muito da carreira dele, da história dele como treinador e como jogador, né? E ele tem dado esses exemplos do Payet, que tem chamado muito a atenção. Individualmente, jogador que melhora o time. A gente já é o protagonista do Vasco. É claro que é assim, né, Suma? É muito começo, né? A gente sempre pondera. No começo, às vezes os jogos são um pouco mais tranquilos, a marcação não é tão ferrenha, tão ajustada, mas isso não invalida o quanto ele tem jogado bem. Tá mais fininho, tá mais em passe forma, de letra. Tá entendendo melhor o país, a cidade, como falou bem o Ramon Dias, né? Citou, ele tá mais adaptado ao Rio de Janeiro. Está conhecendo melhor o Brasil, como que é o calendário aqui, como que os jogos daqui acontecem. Isso ajuda. Um jogador que tem a qualidade que ele tem para jogar, para ser inteligente, para bater na bola, para encontrar espaço como ele encontra, tudo isso para o Vasco é uma grande notícia. Não só, prof... Nenê 2.0. Só que mais bem acompanhado. Esse time do Vasco dá para você pedir mais do que os times que o Nenê tinha. E mais jogador também, né, prof? E aí, é um jogador de mais recursos. Quem fica animado, um jogador melhor. Quem fica animado é o Verratti, né? Porque o que ele fez de gol num cenário nada favorável, agora chegando coisa mais de qualidade... não só pelas vitórias, mas assim, o torcedor do Vasco, e o Vasco vai preenchendo aqueles quadradinhos do início da temporada. Bom, pré-temporada bem feita, manutenção do técnico, um Payet mais bem condicionado, vitórias no Carioca, time que se apresenta bem num primeiro momento, o time titular que jogou ontem. Acho que é por aí, o torcedor tá... Não, bom... Checklist? O checklist tá rolando nesse início. Ou o torcedor esperava mais ou menos, dá para puxar por aí? Eu acho, eu vejo dessa forma sim. Por exemplo, a gente está falando de um Vasco que escapou da zona do rebaixamento na última rodada. Se a gente falar que esse Vasco vai estar no mesmo cenário, para mim seria uma surpresa. Pensando em tudo que aconteceu nesses meses. A questão da pré-temporada, todo o checklist aí que você deu. Seria uma grande surpresa para mim. Não sei como é que vai ser o Campeonato Brasileiro, ainda é muito cedo para falar, mas você vê um Vasco que deu continuidade no trabalho, o ambiente está muito mais tranquilo, o elenco foi qualificado, embora o professor já lembrou, né, essas 2 carências do time titular, e a gente pode falar de outras peças do elenco, mas para mim o Vasco tem tomado, a gente pode ter questionado muita coisa que fez em relação à preparação da última temporada. Nessa, pelo menos por enquanto, janeiro eu não consigo questionar o Vasco, não. Checklist, está cumprido o checklist de jornalista esportivo, aquela coisa racional. Agora do torcedor queria muito mais camarões, como um dia Felipão cunhou essa expressão, né? Uma outra passagem pelo Palmeiras. Eu quero uns camarões. O Vasco precisaria de uns camarões, como de resto todo mundo precisa, né? Além, insisto com essa ideia, de dar uma revitalizada em alguns candidatos a camarões que estão lá. Ontem, mais uma vez, o Jair só entra mais para o fim do jogo. É muito pouco para um jogador que veio com aquele status. Então tem gente ali no Vasco para ser também mais acionada. Fala-se muito dos garotos, né? Os garotos têm contribuído, mas você não pode construir um trabalho só em cima de garotos. É um checklist honesto, bastante honesto, um começo de temporada honesto do Vasco. Mais modesto até do que o começo do ano passado, né? O começo do ano passado, aquele time que começou ganhando de Atlético Mineiro e Palmeiras,
que tinha lá os reforços com mais nome. Gastou muito dinheiro, né? No Gastou muito dinheiro para pouco, né? Para pouco resultado. Vamos dar uma olhada então em números do Payet, porque ele empolgou a torcida nos jogos de pré-temporada, principalmente no último jogo contra o Maldonado. E ontem também entrou bem no segundo tempo, mudou o jogo, pelo menos para mim, assim, ele entra para mudar o jogo, né, pro Vasco na segunda etapa. Você vai ler o título dessa tela, né, porque é sensacional. Vai. Você gosta do professor. Sensacional. Sabe quem? Sabe que foi o Parabéns ao autor. Foi você, professor. Pode ser modesto. Não fui, mas eu assinaria embaixo, eu vou morrer Como que é o frustrado título, de não então? ter Leia, feito. prof. Deixou sem Payet nem Manhê. Tem que ter o ha-ha-ha depois, para dar uma valorizada na obra. Entendeu? Cada uma, hein? 45 minutos Que nota é ontem, essa, Prats? entrando no intervalo, uma assistência, 4 finalizações, uma finalização certa, 3 chances criadas, 4 lançamentos, 6 cruzamentos, participando muito. Ele teve várias chances ali para marcar o gol, né? Algumas bem claras mesmo. Faltou o golzinho dele ontem, mas deu assistência e... Essa assistência zoom tinha que ter um asterisco embaixo para botar assim, de letra. É. Porque, pô... Dá uma incrementada, prof? É peso 2. Peso 2? É peso 2. Você já deu assistência de letra? O zagueirão não dá assistência, prof. Eu também só assisti. Só tenta evitar, né? Só tenta evitar. A minha assistência de letra foi só assistir. Eu, como goleiro, já vi fazerem isso na minha frente. Entendi. Repito, acho que dá para falar que ele já é o protagonista do Vasco. O mês de janeiro foi dele. Ele, se tivesse que escolher um nome do Vasco em janeiro... Funcionário do mês. Se ele trabalhasse, não funcionário do mês foi o Payet. A fotinho A dele na estava parede lá. tá lá. E eu guardaria essa fotinho, porque ele é um candidato a ser E outra, o o funcionário torcedor de está todo mundo. certo também de olhar para isso e ficar esperançoso Claro que sim. com o que ele vem entregando Claro que nessa sim. pré-temporada, início já de temporada, foi o terceiro jogo do Vasco ontem, né? Mas não tem como, Prats. Olha o que ele vem fazendo nos últimos 2, 3 jogos. Porque quando ele chega ao Vasco, no meio do ano passado, ele chega já cercado de muita expectativa, né? Por ser um jogador com a carreira que ele tem, com a qualidade que ele tem. Ele não tem, assim, um grande campeonato brasileiro e me parece que está muito nesse contexto de chegar no meio da temporada, em um outro país, como que ele jogaria aqui, num outro ritmo. Às vezes, até no ano passado, ele jogou um pouco mais aberto pelo lado do campo e depois ele chegava para virar um camisa 10. O Ramon Dias, vendo, obviamente, que ele fisicamente me parece melhor, compreendendo melhor o lugar em que ele está, o Ramon Dias também tem dado para ele muita liberdade. Para ser o camisa 10 que se aproxima do centroavante, para ser um segundo atacante em alguns momentos, para ser, entre aspas, alguém que marque menos para jogar mais, porque ele realmente tem uma qualidade para ver o jogo que pouca gente tem. Mas, Para Prates, acertar o passe, para arrematar. mesmo não tendo feito um grande brasileiro, Foi muito importante o em Baixo momentos ele pontuais. faz um gol contra o Fortaleza, que Exatamente. está funçudíssimo. O milagre contra o América de Empata Minas. contra no o Bahia, momento- o gol de pênalti em Salvador é dele também, não é? E o gol de falta contra o América, um jogo chave para que o Vasco tivesse hoje a dúvida. tranquilidade que tem. O principal ele sabe, e não se ensina isso que ele sabe, né? A questão em torno do Payet, e aí sem nenhum trocadilho é em torno mesmo, é mais física. Né? Ele estando bem fisicamente, ele vai entregar. Mas ele está demonstrando. É por isso que eu perguntei dessa Mas coisa do sim. checklist, porque o torcedor vai olhando e as coisas vão batendo ali, as expectativas Me e parece as realidades. que o que tem faltado, Suman, segundo o próprio Ramon Dias quer agora jogadores que cheguem para jogar. Ele não quer jogador assim. Chegou uma opção no grupo, uma opção no elenco, porque ele tem jovens, que me parece que ele vai trabalhar para melhorar esses jovens, que vão jogar um pouco mais no estadual, como alguns têm jogado. Essa história de ter um camisa 5, um volante mais de marcação e o ponta, que talvez não seja o Adson, que eu imaginava que poderia ser o substituto do Peck em um primeiro momento. Ele quer mais um. O Watson é mais meia também. Pode ser também. Me parece que o Ramon Dias quer, nesse momento, 2 jogadores, por exemplo, um volante e um atacante pelo lado do campo, que cheguem para ser titulares. E não assim, chegou uma opção, contratou um jogador que vai brigar por posição. Ele não quer alguém para brigar por posição. Talvez Para brigar por posição ele já tem, né, prof? Talvez até mais que isso, né, Prates? Porque, por exemplo, o Adson, ele é um jogador com condição de ser titular do Vasco. Eu também acho. Mas ele não muda patamar. Não, Ele não muda o Vasco de patamar. Nessas duas posições, se o Vasco trouxesse alguém que mudassem o patamar, seria o ideal. Olha que situação louca, né? É claro que o Palmeiras tem uma situação muito melhor que a do Vasco, um trabalho aplicado. Mas se você olhar para o time, são as mesmas 2 posições que também o Palmeiras estava buscando, acho que já solucionou a volância e o cara lá do lado esquerdo do ataque.